Bom ou não? Hoje em dia basta a gente andar pelo meio rural ou abrir os classificados para encontrar um monte de sítio à venda. Muitas dessas propriedades estão à venda há muito tempo, mas por que tanta propriedade à venda se tem tanta gente querendo um pedacinho de terra para fugir da cidade? Com tanta oferta, será que o preço está barato? E hoje nós vamos falar desse assunto para tentar desarmar algumas ciladas que podem transformar você também num eterno vendedor de sítio. Meu nome é Ricardo, tenho mais de 30 anos de roça, de lazer a modo de vida e hoje agrônomo em formação. E no final tem o nosso macete caipira da semana e aquela prosa com a turma, então confere lá. Então vamos desarmar essas ciladas para não transformar o seu sonho num pesadelo. E para entender o porquê que o mercado está parado, nós temos que entender um conceito de economia. Assunto chato, Ricardo. Fazer o quê, né? Ou você prefere ficar escutando conversa fiada e depois chorar na cama? O primeiro motivo, gente, é entender que imóvel urbano ou rural é um patrimônio de baixa liquidez. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você precisar de transformar ele em dinheiro, isso pode demorar muito tempo. E apesar do ditado que fala que quem compra terra não erra, tem gente que compra mal, investe mal e depois fica encalhado na hora de vender. E apesar dos números nada suspeitos que os governos divulgam da nossa economia, a gente sabe que o dinheiro sumiu, né, gente? Quem tem dinheiro está aplicado numa renda fixa ou coisa parecida e não vai tirar esse dinheiro, que é um ativo de alta liquidez, para comprar um imóvel rural nesse momento. E o segundo motivo que pode encalhar o seu imóvel na hora da venda é o investimento mal feito. E esse tópico eu vou dividir em dois momentos, o da compra e o da construção da propriedade. A compra pode ter sido uma compra de impulso. Alguém pegou uma fazenda, meteu o trator, abriu ruas, fez várias propriedades pequenas e para vender aceita carro, moto, papagaio e aquele carnezinho gostoso. Você compra mais pelo preço e pelas condições do que pelo valor real da propriedade. E isso, muitas vezes, atrai um público que não é o que você esperava. Nós vamos falar disso mais adiante. Outra coisa é terreno ruim. Eu conheço um com 5.000 metros, 80 mil. Entroncamento de 2 enxurradas, um barranco bravo lá para baixo, todo em mata e um brejo lá no fundo. Eu não pago 10 mil. O segundo erro é construir a casa dos sonhos num lugar que não vai dar em nada. Imagina você aí, na sua cidade, compra um lote num bairro ruim, constrói uma mansão e depois? Quanto que aquilo vai valer? Quem vai querer comprar? A quanto? Propriedade rural também é assim. A não ser que você esteja num sítio ou numa fazenda muito grande, que não tem influência da vizinhança, construir uma casa enorme, com quadra, piscina, sauna, num lugar mal frequentado, é criar um elefante branco. Aqui pertinho tem uma, chácara. Não tem 400 metros quadrados, mas a casa é muito boa. Estão pedindo 600 mil. Casa certa no lugar errado. Desenvolvimento indesejável. Eu tinha um tio que comprou uma vez uma chácara na Grande BH. Eu era novinho, ia para lá para brincar com meus primos. E essa chácara tinha até um córrego que passava nos fundos, água limpinha, dava até para pescar. Muito verde ao redor, muita tranquilidade. O lugar era muito bom. Só que a cidade foi crescendo e hoje a localidade virou um centro industrial. Houve valorização imobiliária, certamente, porque foi criada toda uma infraestrutura. Mas a paz se foi, o verde se acabou e o córrego virou um esgoto. Hoje ainda é um lugar isolado com estrada de terra. Só que isso é um problema, porque é um lugar isolado dentro da cidade. O meu falecido tio já tinha vendido essa propriedade há muito tempo. Eu me lembrei desse caso quando eu fui escrever o roteiro para fazer esse vídeo. Mas eu, pessoalmente, visitei muitas propriedades com problemas parecidos. Córrego que tinha virado esgoto, as casas avançaram e o sossego se foi. Esse cenário ele demora um tempo para ser desenhado, então fique atento, porque depois de rabiscado, você tem um encalhe nas mãos. Agora, se por um lado ficar perto da cidade é um problema,
por outro, ficar longe demais é um problemão. Eu aqui estou a 1,5 km do asfalto, mas quando o rio levou a ponte que dá o acesso à comunidade, eu tinha que dar uma volta de 5 km em estrada de terra. Ô sofrimento! Agora imagina você ter que rodar 10, 20, 30 km em estrada de chão. O comprador vai lá para ver, meu amigo, não volta nunca mais. Outra propriedade que você tem que fugir a todo custo é de uma propriedade à beira de BR. Fogo todo ano, insegurança total e barulho noite e dia. Gente, eu particularmente não gosto de criar galinha. Já tomei muito prejuízo com galinha e caí na bobagem de pegar mais 12 ali numa catira que eu fiz. Dessas 12 tinha sobrado 7. Agora eu tive que interromper a gravação aqui para correr atrás de um bicho que acabou de matar uma galinha minha ali. Ainda bem que vai dar para aproveitar a galinha ainda. Você está vendendo o sítio porque não dá conta das despesas e precisa de dinheiro. O tempo das vacas gordas se foi e agora você precisa se desfazer do sítio porque ele se tornou um peso, né? Pois é. Provavelmente você não está com a manutenção do sítio em dia e quando chega um comprador, ele só vê trabalho por fazer. Você não quer ceder no preço porque já conta com o dinheiro daquela venda. Calhou. Até o dia que você ficar sufocado o suficiente para vender a preço de banana. Será que banana tá barato, né? Vamos falar daquele tópico que muita gente tem ojeriza, vizinhança. Isso tem a ver com aquele assunto da chacrinha financiada e também com o crescimento indesejado que eu falei há pouco tempo. Eu sei, é difícil de resistir, né? Você chega, o vendedor te mostra o lote, você vê a paisagem, sente o cheiro do mato, ouve passarinho, pronto. A cabeça já está sonhando com a horta e com o fogão a lenha. A maioria das pessoas compra na emoção, mas a realidade vem depois. Quando você assusta, já está tudo vendido, tem obra pipocando para todo lado, carro passando para lá e para cá na estrada de terra, a poeira comendo solto e o mais gostoso, né? Som alto com aquela música de gosto duvidoso. Gritaria, cachorro latindo a noite inteira. Eita! Cadê os passarinhos? Cadê o sossego? Gente, vizinho sem noção tem em qualquer lugar, mas quando é grudado na gente, haja paciência. Isso assusta muito o comprador. E junto com essa bagunça toda, gente, vem a violência. Não que em lugares mais afastados ela não vai chegar, mas onde tem aglomeração ela é mais presente. Tem gente de fora entrando e saindo toda hora do lugar, passando na sua porta e ocasião faz o ladrão. Você já viu o resultado, né? Quando a fama do lugar se espalha, não tem jeito. O comprador ele vai conversar, ele vai perguntar, ele vai puxar assunto no boteco, no mercadinho. Qualquer assunto de roubo na região, ele vai ficar sabendo. Comprou um imóvel no contrato de compra e venda para economizar na transferência, né? Beleza. E na hora de vender? No mercado com pouco comprador com dinheiro e muitas opções de venda. Quando eu era corretor de imóveis lá em Belo Horizonte, gente, e pegava uma captação de vendas, se fosse no contrato de compra e venda, a imobiliária não dava nem entrada, porque sabia que era encalhe e ia dar confusão. Deixa a confusão para quem gosta de confusão, tá? Outra coisa que corretor até tem, coisa difícil de vender, é imóvel de herança, gente. Nesse caso não é porque você optou por essa situação, lógico, mas porque a vida te deu esse infortúnio e agora você tem um imóvel para vender junto com outros herdeiros. Se no meio desses tiver um mais encrenquinha, a coisa agarra feia. Gente, vender requer jogo de cintura, negociação, agilidade. Nesse tipo de imóvel, tudo tem que ser concordado por todo mundo. E aí você já viu, né? E já que nós entramos nesse assunto de infortúnios, vamos listar mais alguns que são mais raros de acontecer, mas que se forem próximos a você, podem calhar sua venda. Assentamentos sem terra, conjuntos habitacionais populares, presídios, lixões, granjas de aves e suínos, indústrias, mineradoras. A lista é longa, ela não inclui todas as situações que podem calhar a sua venda, as quais você não tem a menor condição de prevenir.
Você deve estar me assistindo e se perguntando, bom, com tanto imóvel à venda, o preço deve estar barato. E eu vou te perguntar, está barato? A maioria das pessoas que acompanham o meu canal são pessoas que buscam informações sobre mudança de estilo de vida de urbano para rural. Quem tem ou não tem terra acompanha os preços. Está barato para a maioria dos brasileiros comprar um pedaço de terra? Está fácil comprar 1.000 metros quadrados, fugindo das armadilhas que eu acabei de falar? Eu acho que eu não preciso nem de concluir a resposta. Eu vou deixar para vocês responderem aí nos comentários. Mas eu não quero vender quando eu comprar a minha rocinha, eu quero passar o resto dos meus dias lá. Eu também penso assim, gente, e se eu tiver que voltar vai ser a muito contragosto e é capaz de eu ficar até doente. Mas tem um outro ditado que fala que o futuro a Deus pertence. Quando bate uma crise pessoal ou financeira, gente, o primeiro que entra na lista de cortes é o sítio. Ele passa a ser o problema e não a solução. Aí você vai vender e descobre que ninguém quer, ou se quer é pela metade do preço. Então é importante você manter as melhores condições para, no caso de você ter que se desfazer da sua propriedade, você fazer isso de forma mais rápida e mais vantajosa possível. Olha, gente, já faz um tempo que eu não sou corretor de imóveis, não quero ser conselheiro financeiro de ninguém. A minha missão aqui é levantar discussões que possam te levar para o melhor caminho. Se fizer sentido para você e tiver nas suas condições, ótimo, nós temos outros vídeos aqui no canal que tratam desses assuntos. E não acabou não. Fique agora com o nosso macete caipira da semana e a nossa prosa com a turma. Bom demais, Su! Vi essa ferramenta num Topa Tudo, achei interessante e comprei. Nunca usei, nunca vi ninguém usar isso por aqui e confesso para você que eu prefiro ferramenta com motor e de preferência com acelerador. O nome dela é alfange ou gandanha e pelo que eu pesquisei, a gente afia ela batendo com o martelo aqui no gume. Vamos deixar de preconceito então e bora lá ver se esse trem funciona. Bom, afiado tá. Para testar essa ferramenta eu vou roçar esse campo tomado de camapu, que é uma planta fácil de cortar, difícil de rebrotar, principalmente nessa época da seca. Bora lá, né? Olha, embora a falta de prática jogue contra mim, eu acho melhor ir lá em casa e buscar a roçadeira para terminar esse serviço. Mas é sempre bom a gente saber como é que os antigos trabalhavam, né? Você gostou? Compra para você. Curta e se inscreva no canal que no próximo vídeo tem mais dicas aleatórias como essa. E agora fique com nossa prosa com a turma. E agora vamos para aquela prosa com a turma do Caipira da Cidade, respondendo e reagindo aos comentários do meu último vídeo, Roça dá Lucro, com a participação especial do nosso inscrito e colega Silas Saraiva. Antes de tudo, eu quero mandar um abraço para o Jorge Luiz, lá de Itaperuna, Rio de Janeiro. Um abraço para o pessoal do Rio. Bahia Solo escreveu o seguinte: corretor imobiliário aposentado da profissão aos 43 anos. Estou organizando a ida para o interior do sul do Tocantins. Vamos buscar independência na suinocultura. Bacana. Propriedade comprada, benfeitorias em andamento. O frio na barriga é grande, mas o desejo de viver melhor é maior. Vamos adiante. Os desafios serão muitos, mas somos feitos de desafios, não é mesmo? Acompanhando sempre a sua abordagem sóbria e realista do campo, suas ansiedades, perspectivas e experiências têm me ajudado muito. Obrigado por compartilhar suas vivências, fraterno abraço a você e sua família. Amigo, jornada cheia de desafios essa aí que você está começando, né? E é totalmente normal ter frio na barriga nessa hora. O lado positivo é que você está se preparando, tem um plano em execução, isso é um bom começo, não é não?
Com certeza você vai ter seus erros e acertos, mas isso é bom para calejar. E claro que nós estamos aqui na torcida por você. Um abraço, que Deus ilumine seus caminhos, a sua família, seu empreendimento. O Wilson Ferreira escreveu o seguinte, gente: tem uma loja de móveis pequena e cada mês é uma realidade. Esse mês só empatei agora, dia 21. Então de hoje para frente é que terei lucro. Empreender é sempre um desafio e tem sempre que estar fazendo conta. Wilson, empreender no campo ou na cidade é coisa de herói mesmo. E tem que fazer conta sim. Eu costumo falar que custo é igual unha. A gente tem que cortar toda semana. Vamos tocando o barco e vendo até onde que a gente dá conta, né? Um abraço para você, meu amigo. A Deise do sítio Água Verde escreveu o seguinte: esse é um vídeo para assistir, reassistir e salvar. Uma verdadeira aula que nem em 4 anos de faculdade de administração de empresas aprendi com clareza assim. Obrigado pelo comentário, Deise. Esse é um vídeo que eu quis inovar, trazendo a participação de inscrito, o Silas, ao qual eu devo todo o sucesso inteiramente a ele, que se prontificou a ajudar aqui no canal. É um tema que pode ajudar muita gente, que às vezes está ali pelejando e não vê um bom resultado pelo trabalho, né? E vamos continuar trabalhando para trazer outros assuntos construtivos como esse. Um abraço e tudo de bom. O Edilson Batista escreveu o seguinte: olá, tudo bem? Sou o Edilson Batista e, se não me engano, no seu vídeo que mostra você pintando uma porteira, você fala sobre mudar para a roça depois dos 50 anos. Desde então sigo seu canal, pois tem uma linguagem limpa, clara e objetiva, com um sotaque mineiro. Esse último vídeo foi realmente esclarecedor e muito importante para todos. Tenho uma propriedade de 2 hectares e estou trabalhando no reflorestamento, além de cultivares frutíferas. O projeto é mudar no próximo ano, mas ainda não construí a casa. Tudo no tempo certo, pois estou aguardando a liberação da aposentadoria para ter uma fonte de renda estável, enquanto implanta as coisas no sítio. Obrigado, Edilson, pelo comentário, e mostra que nós estamos no caminho certo, né? Pelo visto, essa mudança de vida que você está prestes a fazer é uma coisa bem pensada, planejada. Isso é bom. E o fato de você estar próximo de obter uma renda estável diminui muito a pressão sobre essa mudança de vida, né? Você pode tocar seus projetos com mais liberdade, sem a obrigação de ter lucro. Mas cuidado, tá? Propriedade rural suga o dinheiro da gente muito facilmente. Então mantenha aí um controle financeiro rígido, para depois não se embolar. Continue aqui com a gente, porque nós temos muita coisa boa para mostrar. E que Deus abençoe a você, sua família e a sua propriedade. Gente, se tiver algum comentário mais técnico que eu ou o Silas não respondemos, pode encaminhar para o e-mail do Silas, que ele se prontificou a ajudar, tá? Eu optei por não trazê-los aqui porque requer algum recurso visual e esse não é o propósito desse quadro. No mais, eu volto a convidá-los a participar do canal. Pode mandar sua sugestão de tema no e-mail que está aí na descrição, que eu vou ter o maior prazer em avaliar, ok? E ficamos por aqui. Eu espero encontrá-los no próximo vídeo. Um abraço e fiquem com Deus.